Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leonardo e sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Mitologia Nórdica, Histórias do Norte. Hoje vou falar para vocês sobre um dos deuses regentes da terra e do mar, o deus Frey, conhecido como o Senhor, o Fértil e Deus do País das Fadas. Frey ele é filho de Nerthus e Niord, irmão gêmeo de Freya e marido de Gerta, a giganta. E ele nasceu em Vanaheim, portanto ele pertencia à raça dos deuses Vanir, que eram mais ligados à natureza. E essas eram as divindades da água e do ar, mas foi calorosamente recebido em Asgard. Pois, como eu contei para vocês no episódio da criação do universo, teve um período em que os deuses Asgard e os deuses Vanir, eles pegaram e entraram em conflito, em uma guerra civil entre os deuses. E como nenhum dos dois lados conseguia vencer, eles resolveram entrar em um acordo. Dessa maneira, o deus Mimir e o deus Honir, eles foram morar em Vanaheim, e o deus Niord, junto com seus filhos Freya e Frey, foram morar em Asgard, como uma espécie de tratado de paz entre os deuses. E Frey ele foi um deus bastante sortudo, porque como era de costume entre as nações do norte dar um presente valioso à criança quando nasce seu primeiro dente, os deuses deram a Frey o belo reino de Alfheim, ou o País das Fadas, que também é o lar dos Elfos da Luz. Ali, Frey, o deus do sol dourado e das chuvas quentes de verão, fez sua morada, e ele ficou encantado com a sociedade dos elfos e das fadas, que obedeciam a todas as suas ordens, e a um sinal dele voavam de um lado para o outro, fazendo todo o bem que conseguiam, pois são espíritos muito benéficos. Frey também recebeu dos deuses uma maravilhosa espada, que tinha o poder de lutar com sucesso e por vontade própria, assim que era retirada de sua bainha. E Frey a empunhava principalmente contra os gigantes do gelo, a quem odiava quase tanto quanto Thor. Frey também ganhou um javali de cerdas douradas chamado Gullinburst dos anões. E essa foi uma história que eu já contei para vocês. Eu vou deixar aqui no card o link para vocês poderem assistir, que é o episódio em que eu falo como os deuses conseguiram os seus tesouros mais preciosos, assim como o martelo Mjolnir do Thor. Ele às vezes andava montado nesse maravilhoso javali, cuja velocidade era muito grande, e outras vezes o prendia em sua carruagem de ouro, que se dizia conter os frutos e as flores que ele espalhava generosamente sobre a face da terra. Além disso, Frey era o orgulhoso possuidor não apenas de um corcel chamado, esse nome aqui que vocês estão vendo, que eu não sei nem como pronunciar, que ele atravessaria fogo e água sob seu comando, mas ele também possuía o navio mágico Skidbladnir, que é uma personificação das nuvens. Essa embarcação, navegando por terra e mar, sempre era levada por ventos favoráveis e era tão elástica que, embora pudesse assumir proporções suficientemente grandes para transportar todos os deuses, seus corcéis e seus equipamentos, também podia ser dobrada como um guardanapo e guardada em uma bolsa. E esse também foi um dos itens que o Frey conseguiu ganhar dos anões, quando eles participaram daquela competição para poder criar 3 objetos de grande valor para os deuses julgar quais eram os melhores, entre os filhos de Ivaldi e Brock e seu irmão Eitri. E isso também tá no link aqui do card para vocês poderem ver, que foi um dos vídeos que eu também já fiz e já contei a história. Apesar de Frey ter sido um deus da sabedoria e fertilidade da terra, promotor da paz e proteção do povo, ele era considerado também um deus guerreiro e protetor dos deuses. Por ter cedido a sua espada e seu cavalo para se casar com a giganta Gerda, Frey é associado com a arte do combate sem armas, honrando assim o seu poder e coragem ao enfrentar o gigante Surtur no embate final do Ragnarok, desarmado, mas muito valente. E aqui eu vou colocar no card o link do vídeo também, que eu falo sobre o Ragnarok e tudo o que acontece nessa batalha final entre os deuses e os gigantes.
Frey é um deus extremamente benéfico para a natureza e a humanidade, sendo invocado para trazer bom tempo, calor e luz solar, fertilidade, abundância, boa sorte e paz. O seu título é conhecido como The Lord, ou O Senhor, enquanto a sua irmã é conhecida como The Lady, ou a Dama. E é nesta contemplação de polaridade que era reverenciado e cultuado nos antigos ritos de passagem e fertilidade. Enquanto Freya era a fonte de geração, nutrição e sustentação da vida, Frey é o guardião e o distribuidor das riquezas da terra. E juntos, eles proporcionam a sobrevivência e a continuidade da vida humana, telúrica, que é as vidas animais, vegetais e minerais, e também as vidas aquáticas. Nos antigos rituais a eles dedicados, agradeciam-se os recursos e a abundância da Mãe Terra, representada pela sua mãe, a deusa Nerthus, bem como os de seu pai, o deus marinho Niord, ambos honrados como os detentores e doadores da riqueza da terra e do mar. E essa é uma curiosidade interessante que eu quero falar para vocês, que mais para frente eu vou fazer um outro vídeo englobando tudo. E como vocês podem ou não saber, na época dos vikings, né, desse povo do norte valente e heróico que honrava vários deuses, também estava acontecendo o quê? A expansão do cristianismo. E esse pessoal que estava expandindo o cristianismo, eles não tentavam expandir através da paz e da palavra do Senhor, da palavra de Jesus Cristo. Não, eles tentavam, na maioria das vezes, se não conseguiam de maneira pacífica, eles tentavam à base da força da porrada. Então o que eles faziam? Para poder engolir a cultura dos povos antigos do norte, eles pegavam os feriados e incluíam dentro da religião cristã. Então muitos dos feriados da religião cristã foram roubados das religiões antigas, para que assim o pessoal pudesse se converger para o cristianismo de uma maneira mais pacífica, eles não tivessem que estar sempre entrando em batalha, né? E assim eles conseguiam de uma maneira mais fácil acabar com as religiões antigas dos povos do norte. E nessa curiosidade, né, o mês de dezembro no antigo calendário nórdico, ele é consagrado a Frey. E antigamente eram realizadas festas para celebrar o retorno do solstício de inverno, chamado Yule, que significa roda. Por se acreditar que nesse dia o sol girava no céu, em sua homenagem eram acesas rodas de palhas e galhos roladas colina abaixo até caírem em um curso de água. E como Yule era a maior festa do ano, missionários cristãos a transformaram o que? Na festa de Jesus, que acontece no final de dezembro, que é isso mesmo que você está pensando. E na ceia de Natal, continuavam sendo servidos o javali de Frey, que era um animal associado a ele, pois ele utilizava um javali criado por anões como meio de transporte. E futuramente esse animal foi substituído pelo leitão, que era coroado com alecrim, louro e maçãs assadas. E o Frey, ele era descrito como um belo jovem com cabelos na cor do trigo, né, por ser um deus Vanir e voltado para a natureza. E ele tinha um temperamento jovial e alegre e gostava de festas e celebrações. Agora, só perguntando, alguma vez algum de vocês já disse aquela básica frase, se arrependimento matasse? Porque nesse caso eu tenho uma história para contar para vocês do deus Frey, que com certeza você pode levar essa frase ao pé da letra, porque arrependimento com certeza matou ele, eu acho, porque ele fez algo que eu achei meio, sei lá, um pouco absurdo, né? Então vamos lá para a história. Essa história é como ele cortejou a futura esposa dele, a giganta Gerda. E a nossa história começa com Frey se aventurando a subir no trono de Odin, Hildskjalf, que é de onde seu olhar pairava, né? O olhar de Odin pairava sobre a terra e ele podia olhar para todos os cantos do cosmos. E Frey, olhando para o norte gelado, ele viu uma jovem e bela donzela entrar na casa do gigante de gelo Gymir. E quando ela levantou a mão para erguer a trava da porta, a sua beleza radiante iluminou o mar e o céu.
Um momento depois, essa criatura, cujo nome era Gerta, considerada uma personificação das luzes do norte, desapareceu dentro da casa de seu pai. Frey então retornou a Alfheim com o coração oprimido pelo desejo de fazer daquela donzela sua esposa. Profundamente apaixonado, ele se tornou melancólico e extremamente distraído, e começou a se comportar de maneira tão estranha que seu pai, Niord, ficou muito alarmado com sua saúde e pediu a seu servo favorito, Skirnir, que descobrisse a causa dessa mudança repentina. Depois de Skinner usar muito de sua persuasão, Frey lhe contou de sua ascensão a Hildescalf e da visão que ele teve. Ele confessou seu amor e também seu desespero absoluto, pois, como Gerda era filha de Gymir e Angrboda e parente do gigante assassinado Thiasse, ele temia que ela nunca visse seu pedido com bons olhos. E só para avisar para vocês, né, Angrboda, eu vou deixar aqui na descrição, que ela participa de uma história bastante interessante, né? Então no card e na descrição vai ter o link, né, falando sobre o deus Tyr e como ele perde a mão para um dos filhos da giganta Angrboda. E Thiasse, ele foi um gigante que foi matado por Thor quando o martelo dele foi roubado. E essa é uma história que eu vou contar para vocês depois, que é muito interessante, porque nela o Thor chega até a se vestir de mulher para poder conseguir recuperar o seu martelo. Voltando à nossa história, Skirnir, no entanto, respondeu consoladoramente que não via nenhuma razão para seu mestre ficasse tão desanimado, e ele prontamente se ofereceu para cortejar a donzela em seu nome, desde que Frey emprestasse seu corcel para a jornada e desse a ele sua espada brilhante como recompensa. E aqui é aquela parte que eu falo que se arrependimento matasse, pois Frey acabou entregando a espada dele, que era muito valiosa, e ele acaba se dando mal no final na batalha do Ragnarok. Porém, ele ficou muito feliz com a perspectiva de ganhar a bela Gerda. Então Frey, de bom grado, entregou Skirnir a espada cintilante e lhe deu permissão para usar o seu cavalo. No entanto, ele rapidamente recaiu no estado de devaneio que se tornou habitual desde que se apaixonara, e por isso não percebeu que Skirnir ainda permanecia perto dele e roubava astuciosamente o reflexo do rosto do seu mestre da superfície do riacho perto do qual ele estava sentado e aprisionou em um chifre de beber. A intenção do seu servo era de derramar no corpo de Gerda e, por sua beleza, conquistar para o senhor o coração da giganta, que ele estava prestes a ir cortejar. Assim, munido desse retrato, e com 11 maçãs douradas e com o anel Draupnir, Skirnir partiu para Jotunheim para cumprir sua missão. E ao se aproximar da casa de Gymir, ouviu o uivo alto e persistente dos cães de guarda, que eram personificações dos ventos do inverno. Um pastor que guardava seu rebanho nas proximidades disse-lhe, em resposta à sua pergunta, que seria impossível se aproximar da casa por causa da barreira de fogo que a cercava. Skirnir, porém, sabendo que o cavalo de Frey atravessaria qualquer fogo, apenas deu com as esporas no cavalo e, cavalgando ileso até a porta do gigante, foi conduzido à presença da adorável Gerda. Para induzir a bela donzela a ser favorável às propostas de seu mestre, Skirnir mostrou a ela o retrato roubado e ofereceu as maçãs douradas e o anel mágico. Ela, no entanto, recusou-se a aceitar, declarando que seu pai tinha ouro suficiente. Indignado com o desprezo de Gerda, Skirnir ameaçou decapitá-la com sua espada mágica, mas, como isso não a assustou nem um pouco, ele recorreu às artes mágicas. Talhando runas em seu cajado, Skirnir disse à donzela que, a menos que ela cedesse antes que o feitiço terminasse, seria condenada ao celibato eterno, ou a se casar com algum gigante do gelo velho que ela nunca poderia amar. Aterrorizada com a descrição assustadora de seu futuro triste caso persistisse na recusa, Gerda finalmente consentiu em se tornar esposa de Frey e dispensou Skirnir, prometendo encontrar seu futuro esposo na 9ª noite,
na terra de Buri, onde dissiparia a tristeza dele e o faria feliz. Encantado com seu sucesso, Skirnir correu de volta para Alfheim, onde Frey veio ansioso saber o resultado da jornada. Quando recebeu a notícia de que Gerda havia consentido em se tornar sua esposa, seu rosto ficou radiante de alegria. Quando Skirnir lhe informou que ele teria que esperar 9 noites antes de poder ver sua noiva prometida, ele se virou tristemente, declarando que o tempo parecia interminável. Apesar desse desânimo amoroso, no entanto, o tempo de espera chegou ao fim e Frey correu alegremente para o bosque, onde encontrou Gerda, que, fiel ao seu compromisso, tornou-se sua feliz esposa e sentou-se orgulhosa no trono ao lado dele. E essa foi a história de como Frey perdeu a sua espada, mas ganhou uma esposa e ficou muito feliz, porém somente até a chegada do Ragnarok, quando ele se arrependeu profundamente. Pelo menos isso é o que eu acredito, né? E eu vou ficando por aqui, pessoal, e esse foi um pouco sobre Frey, o deus Vanir, regente da terra e deus do país das fadas. E não se esquece, pessoal, deixa aquele joinha, é de graça, não paga nada. Também se inscreve no canal, porque eu sei que tem muitos que estão assistindo meus vídeos, mas não se inscreve. Então vai lá, dá aquele joinha, se inscreve também, porque é de graça, não paga nada. E não se esquece também, marca aquele sininho para vocês receberem notificações no e-mail quando eu for liberando os novos vídeos. E também, pessoal, na descrição tem o link das minhas redes sociais do Twitter e do Instagram. Então me segue lá, porque eu estou sempre colocando dicas dos próximos vídeos que eu vou estar lançando das histórias do Norte, tá? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima aí. Tchau!